Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar de filmes aqui, tá, gente? Pra quem já conhece aqui o canal sabe que eu tenho esse quadro de assistidos do mês, que consiste no quê? Em todos os filmes que eu assisti ao longo do mês inteiro, né? Meio óbvio. E aqui eu falo um pouquinho sobre o que eu achei do filme, lembrando que eu não sou crítica, eu gosto sempre de repetir isso, porque tem ainda alguns babacas que gostam de vir me criticar, falando que eu não entendo das coisas, mas né, fazer o quê? É só fechar o vídeo e deixar o dislike, não posso fazer nada. Mas aqui eu falo um pouquinho sobre o que eu assisti, filmes que eu fiz revisão, filmes inéditos, conto aonde tem esses filmes para assistir, ou se é da minha coleção, e dou uma notinha, gente, só o que eu achei mesmo ali bem rapidinho. Então tem muitos de vocês que pegam isso como uma indicação, eu acho isso super legal, vocês assim receberam com muito carinho esse quadro, então eu vou continuar com ele, né? Então vamos lá, então esse é o primeiro assistidos do ano, né, de 2021, e vamos começar por aí. Então já chega de enrolação, já pega o caderninho pra anotar as indicações e vem comigo. Pra abrir aqui o vídeo, tá? Eu vou falar de um filme que eu assisti em janeiro, não, em dezembro, tá? Ele foi... não foi o último filme que eu assisti, porque o último filme que eu assisti foi Monstros S.A. E eu tô fazendo a maratona da Pixar e tô fazendo também a maratona dos filmes da Hora do Pesadelo. Eu não vou falar dos filmes da Pixar e nem dos 8 filmes da Hora do Pesadelo, porque é muita coisa pra falar num vídeo só. Então, assim, eu coloquei mais sobre eles lá no meu Facebook, agora também tô falando lá no meu Instagram, então tem uma abinha lá nos destaques do Instagram que lá fala cada filme que eu assisti e o que eu achei deles. Então, por isso que os da Pixar não vão estar aqui e nem outras maratonas de filmes de sagas muito grandes, tá bom? Então esse filme aqui foi praticamente o último que eu assisti, tirando Monstros S.A. E eu assisti ele pelo Telecine Play, que é As Bruxas de Salem. Então assim, eu assisti esse filme e aí eu sabia onde tinha esse filme num sebo e fui lá e busquei, tá, gente? Não vou mostrar porque é só pra mostrar aqui, mas ele tem no Telecine Play. E Bruxas de Salem é um filme de 1996, é um filme que eu queria muito assistir, mas eu ficava me enrolando, até que eu criei vergonha na cara e assisti. E assim, você pode achar que de começo, assim, ele tem alguma coisa sobrenatural, como esses filmes de bruxa que a gente tá acostumado, mas ele é bem diferente. Ele é baseado numa história real, né? E eu achei que esse filme ele era um romance por conta da capa, sabe? Eu nunca tinha visto o trailer, eu já tinha visto. E eu gosto de filmes de bruxa, filmes de vampiro, essas coisas, então eu me interessei só pelo título. E quando eu vi a capa, eu achei que se tratava de um filme de romance, que eu gosto também. Mas, gente, ele é um filme completamente diferente, tá? Ele se passa, acho que mais ou menos ali no final do século XIX. Eu sou muito ruim pra essas coisas, mas se eu não me engano é isso. Tá? E aqui a gente tem a personagem da Winona Ryder, a gente já começa com ela e a prima dela, se eu não me engano, indo pra floresta, ela e mais outras, assim, meninas ali ali de onde eles moram, né? Não é aldeia que fala, ali da regiãozinha onde eles moram. E elas, né, elas estão fazendo tipo um feitiço do amor, assim. Então elas estão lá fazendo meio que tipo um ritual ali, né, pra conseguir o amor ali de alguns homens. E aí a gente já percebe que a personagem da Winona Ryder, ela não vai ser uma mocinha no filme, tá? E aí elas são descobertas e são pegas ali pelo tio, né, da Winona Ryder, que é acho que é o padre ali da aldeia ali, né? E aí ele meio que quer acobertar, não quer contar isso pra ninguém, até porque vai ser visto com maus olhos, mas a prima dela e uma outra menina começam a fingir que elas estão sobre algum efeito de alguma coisa, que elas estão sobre algum efeito de algum feitiço. E aí, sem saber, desesperado, né? Porque a gente sabe como que era, como eram tratadas as bruxas, né? Naquela época, né? Iam pra forca ou pra fogueira. E aí, as meninas ficam desesperadas, não sabem o que fazer. Elas estão fingindo que elas estavam sob um feitiço. Então, elas começam a mentir um monte. Elas começam a mentir que tem uma escrava lá. Então, elas falam que foi ela que influenciou elas a ir lá fazer o feitiço lá na floresta, dançarem nuas e não sei mais o que. E daí já começa, daí também a escrava, ela meio que mente pra também se salvar, porque estão colocando a culpa nela e a culpa não é dela. E, cara, a mandante ali da quadrilha das meninas ali de Salem é a Winona Ryder, e ela é uma bela de uma lazarenta nesse filme, cara. E aí, ela quer ficar com o cara, o John Proctor, que é o Daniel Day-Lewis. Ela foi mandada para trabalhar na casa do Daniel Day-Lewis e aí ele acabou se envolvendo com ela, né? E ele é casado.
mas ele falou que foi ali num momento de fraqueza, ele se envolveu com ela e ela se apaixonou por ele. Mas aí a mulher dele descobriu, ele falou que não queria mais fazer aquilo com a mulher dele e mandaram ela de volta para a aldeia, onde ela morava. E ela quer porque quer ficar com ele, nem que ela precise matar a mulher do John, né, que é o Daniel Day-Lewis, para poder ficar com ele. E ele não quer nada com ela. Então, assim, ela começa a mentir um monte para poder ficar com ele. Ela começa a acusar um monte de gente para poder tirar o dela das costas e o dela da reta, né? E aí começa um monte de gente ser julgado. Eles mandam padre, mandam um juiz de outros lugares. Começa uma sentença de morte, gente, horrível. Tudo por conta da mentira que a Winona Ryder contou no começo do filme. Então, assim, gente, ele é um filme muito bom. Do começo ao fim, você pode achar que ele é chato por ser de época, mas não é, gente. Ele é um puta de um filme. Eu contei, assim, bem pouquinho do filme, porque quanto mais você ir descobrindo e assistindo, mais você vai ficar com raiva, como eu fiquei, e vai ficar maravilhado por essa história. Então, recomendo demais. Outro filme que eu assisti, esse aqui eu achei no Google, tá, gente? Aí na locadora aí mundial chamada Google, é um filme de 1987 que é O Sobrevivente, com o Arnold Schwarzenegger. E esse filme meu marido já queria assistir muito, né? Então a gente acabou assistindo. Ele foi o primeiro filme que a gente assistiu em 2021. E aqui a gente tem o Arnold, né? Ele é o principal do filme, lógico. E ele é um policial, tá? O filme, ele é meio futurista, tá? Eu não lembro o ano que ele se passa, mas enfim. Ele tá lá pilotando um helicóptero. É falado pra ele lá executar uma ordem e matar um monte de civil desarmado. E ele não quer fazer isso. E aí acaba tendo um motim ali, tá? Acabam matando essas pessoas que o Arnold não queria, né, metralhar ali. Colocam a culpa nele, tá? E aí mandam ele pra prisão. Meio que como se fosse não é bem uma prisão, é tipo um lugar onde os rebeldes, assim, ficam, vamos dizer assim, que vão contra o sistema. E eles são meio que feitos de escravos, né? E aí eles têm um dispositivo aqui no pescoço que, se eles tentarem fugir, vai explodir aquele negocinho e a cabecinha deles vão pros ares. E aí ele faz uma amizade ali com os caras ali, né? E aí eles conseguem fazer uma rebelião ali, tá? Eles conseguem fugir, né? Eles rendem ali os policiais, matam todo mundo, conseguem fugir, vão para um lugar lá clandestino, tiram aquela coleirinha do pescoço e aí, beijo, tchau, beijo na bunda da segunda, cada um vai pro seu canto. E aí, para onde que ele vai? Ele é um homem procurado, né? E ele, assim, a mídia fez dele um monstro, né? Acho que é o carniceiro que eles estavam chamando ele, porque realmente ele fez uma chacina de pessoas inocentes. E eles até pegaram a filmagem dele falando que ele não ia atirar e tudo mais, tiraram do contexto e transformaram ele num monstro aos olhos da sociedade. E aí, como ele é um cara procurado, e ao ver de todo mundo ele é ele vai para o único lugar que ele conhece, que ele acha que ele vai estar seguro, que é o apartamento dele. Mas ele chega lá e tem uma mulher que tá morando no apartamento dele, né? Porque acho que, sei lá, foram vendidos não sei o quê. Então, ela chega lá, ela é surpreendida pelo Arnold. E ele fala assim, ó, a gente vai fugir, elas precisam de um passe, né, tipo um passaporte. Então tá aqui, a gente vai fugir e aí depois eu te largo lá em outro lugar. Mas a gente vai fugir daqui. Só que daí nessa fuga, a mulher começa a gritar lá, ela faz ele ser pego de novo. E aí, nesse mundo ali, tem um reality show tipo Jogos Vorazes, que eles pegam pessoas ali condenadas e jogam num lugar pra poder fazer vários jogos mortais ali contra uns... Eu esqueci o nome, gente, mas eu sei que eles mandam uns carinhas, tipo, bem fortes, assim, totalmente armados até os dentes pra poder capturar, né, e matar esses fora da lei. Se você conseguir ser o sobrevivente, você vai viver a tua vida num lugar paradisíaco bem bonitinho. Senão, você vai morrer ao vivo pra todo mundo ver e todo mundo vai amar. É tipo isso, igual Jogos Vorazes, como eu falei. E aí, então, o Arnold, ele é capturado de novo e ele vai para participar desse reality show aí. Ele é chantageado e ele acaba sendo obrigado a participar. E aí, a mulherzinha lá que denunciou ele começa a meio que perceber que o Arnold estava falando a verdade, que foi tudo uma armação. E aí, ela tenta ajudar ele e não dá muito certo. E ela também é jogada lá no meio ali do coliseu ali para eles serem capturados e eles têm que sobreviver, né? Então tem toda essa treta aí deles sobreviverem e derrubar esse regime ditador aí onde eles estão vivendo. Então, assim, é um filme bem legal, é um filme antigo, mas ele funciona muito bem hoje. Eu simplesmente adorei. E assim, gente, o Arnold Schwarzenegger é maravilhoso, né? E
falando no nosso querido Arnold, eu reassisti um filme que eu amo dele, tá? De 1990, que é o Vingador do Futuro. Esse também eu ainda não tenho na minha coleção, eu assisti ele pelo Google, então você joga aí nos sites que você vai achar tranquilamente, tá? E o Vingador do Futuro, gente, assim, eu morria de medo desse filme quando eu era pequena. Eu tinha muito medo, porque meu pai gosta bastante. Então eu assistia ali com ele, até meio escondido, mas eu morria de medo, porque esse filme ele é bem violento. Ele é do mesmo diretor de Robocop, do primeiro Robocop, lá do original. Então ele é bem violento, ele tem bastante sangue, ele tem umas cenas meio assustadoras. Então uma criança ficaria assustada, né? Qualquer criança. Mas eu criei uma nostalgia muito grande por esse filme. E meu marido nunca tinha assistido, então fui apresentar pra ele. E esse filme, gente, ele continua impecável. Então aqui, gente, esse filme ele é meio complicado, né? Ele tem até um remake aí com o Colin Farrell que eu quis passar longe, não quis assistir e nem pretendo, tá? Então esse aqui é o Vingador do Futuro, Total Recall de 1990. Aqui a gente tem o Arnold Schwarzenegger, o personagem dele, tá? Ele é casado com a Sharon Stone e aparentemente ele leva uma vida tranquila, mas ele leva uma vida meio chata, sabe? Ele trabalha numa construção, ele não tá muito feliz com aquela vida e ele porque quer viajar para Marte, né? Porque ali nesse mundo aí eles podem viajar para outros planetas e eles querem ir para Marte. Mas Marte tá sofrendo com muitas guerras, um monte de treta lá política em Marte, mas ele quer ir para lá. E aí tem uma agência, tá? Que meio que é a Recall, que ela meio que implanta ideias na sua cabeça, lembranças. Então, por exemplo, ele vai lá, ele paga um valor X e ele fala, olha, eu quero instalar aqui na minha cabeça, aqui nas minhas lembranças, a minha viagem a Marte, que eu quero, sei lá, passar 2 semanas lá em Marte, eu quero lembrar. Então, é como se essas lembranças fossem muito reais para ele, tá? E aí ele acaba escolhendo o pacote dele, e no pacote dele, ele é um agente secreto. E aí, enquanto ele tá lá para fazer todo o processo ali ali da Recall, ele acaba surtando ali antes de começar e ele fala que ele é um agente secreto, que ele teve a memória apagada, e aí a gente não sabe dizer se aquilo são as lembranças que a Recall colocou nele ou se realmente ele está falando a verdade. E aí nisso já começa a maior treta, ele descobre que tem um monte de gente infiltrada mentindo pra ele, então eu não quero ficar dando detalhes, né, porque senão estraga e são spoilers. Ele é um filme bem legal, ele é bem louco, então assim, às vezes você pode não entender ele de começo, tem que prestar bastante atenção, né, pelo menos quando eu era pequena foi assim, e aí eu assistindo de novo eu entendi, e muita gente tem dúvida sobre o final do filme, eu tenho a minha opinião, mas como eu disse, eu não quero ficar dando muito spoiler. Gente, eu vou falar mais rapidinho sobre os filmes, porque vai ficar longo. Eu assisti um filme no Prime Video, tá? Que é o Segredo da Cabana, de 2011. E, ai, gente, que porcaria, que bela porcaria de filme que eu assisti. Vamos lá, bem rapidinho. A gente tem aqui um grupo de jovens que eles estão indo viajar para uma cabana. Ponto, isso acontece em todos os filmes de terror. Que esse filme, ele quis se fazer de diferentão, sem ser clichê, zoando os clichês, mas ele conseguiu ser igual. Então eles vão lá para essa cabana, tá? Que aparentemente é de um primo de um deles ali, que é o Thor, né? O cara que faz o Thor. E aí eles vão para essa cabana e lá eles estão sendo vigiados, tá? Como se fosse tipo um reality show. E aí a gente tem ali uma subtrama ali de uma agência, parece, uma empresa, uma corporação que toma conta disso e faz vários eventos acontecerem ali naquela cabana para os caras acabar sendo tudo morto e todo mundo assistir e acabou. Como se fosse um sacrifício. Mas, gente, esse filme é uma viagem sem volta, sabe? Ele tem até uma ideia interessante, a premissa dele é interessante, mas eu acho que viaja muito ali no final, principalmente o final é totalmente viajado, sabe? Tem umas coisas meio jogadas no filme. Por exemplo, assim, a menina que é morena, de repente ela parece loira. E aquela tinta que ela usou no cabelo dela faz com que ela seja aquele estereótipo de loira burra, sabe? Só que nada explica como que aquela tinta foi parar na cabeça da menina, que foi aquela corporação que colocou. Não dá pra você entender, sabe? Então eles vão sendo mortos ali ao longo do filme. Nem as mortes são interessantes. E o final é completamente viajado. Tem muita gente que ama esse filme. Eu simplesmente fiquei super decepcionada e achei uma bela de uma porcaria. Eu assisti um filme de suspense também, que ele é novo, né, de 2020, que é o Fuja, né, o Run, que é com a Sarah Paulson. E tava todo mundo falando super bem desse filme, e aí eu fui assistir, tá? Eu assisti ele no Google, tá? Então você joga aí no Google que você vai encontrar.
E é assim, gente, a gente tem a história aqui de uma mãe, tá? Ela acaba sendo muito protetora ali, tá? Ela tem... No começo do filme a gente tem uma cena dela dando à luz, tá? A uma menina, e aparentemente a menina nasceu com vários problemas. E aí corta, e aí já vai para uma outra cena dela criando ali a menina. Ela mora num lugar bem afastado da cidade, não tem vizinhos nem nada. E a menina, a filha dela, é cheia de problemas. Ela anda de cadeira de rodas, ela tem problema cardíaco, respiratório, tem um monte de coisa. Então ela tem aula em casa, e a Sarah Paulson sempre muito protetora. Mas aparentemente aquela mãe protetora, como toda mãe é com o filho, ainda mais com um filho especial. E aí a menina tem um sonho de ir pra faculdade, né? Como eu disse, ela estuda em casa, ela tem um sonho de ir pra faculdade e nunca chega aquela resposta que ela quer ouvir, porque a menina, ela é muito inteligente, ela é brilhante e tudo mais, mas, né, enfim. E aí ela meio que um dia, ela começa a suspeitar da mãe dela, sabe? Que a mãe dela tem alguma coisa errada. E ela acaba descobrindo que a mãe dela dá outros tipos de remédio pra ela, que meio que a mãe dela que deixa ela doente, sabe? Então, assim, é bem cabulosa essa parte, assim. É meio como se fosse aquela história, que é aquela série The Act, né? Que é baseada numa história real, meio que conta, sabe? Que a menina era saudável e a mãe meio que, sabe, deixava ela doente. Então, assim, tem todo um plot aí por trás. É um filme bem legal, é um filme interessante de você assistir, mas eu acho ele um filme ok, parece que é um filme que a gente já viu, sabe? É um filme, assim, não é um filme memorável, mas é um filme bem interessante, com atuações muito boas, mas a história fica meio batida. Gente, olha, eu assisti um filme maravilhoso, também pelo Prime Video, ele é original Prime Video, que ele é do ano passado, que é o Sound of Metal, ou O Som do Silêncio, né, aqui em português. E assim, gente... Eu fui assistir esse filme porque tava todo mundo falando que esse filme era muito bom. E realmente, gente, ele é maravilhoso. Se eu tivesse assistido ele ano passado, com certeza ele tava na lista dos melhores de 2020, porque ele é muito bom. E a história, sem ficar contando muito, pra não fazer você perder a sua experiência assistindo, é assim, a gente tem aqui um baterista, né? Ele tem uma dupla ali com a namorada dele, um som bem underground ali, um rock. Eles são meio nômades, que fala, né? Eles ficam nessa vida de cigano. E ele é um baterista e ele tá perdendo a audição, né? Aos poucos ele vai perdendo a audição dele, sabe? E isso acaba mexendo muito com ele, porque não tem como recuperar, né? Então ele está ficando surdo. E não só porque ele trabalha com música, mas por tudo, né, gente? Você tá perdendo ali um dos seus sentidos, então é muito foda. E aí a namorada ali dele, ela consegue arranjar uma ajuda pra ele, um lugar onde ele vai conseguir aprender a se adaptar a esse novo mundo, né? Conviver com pessoas que nem ele e aprender sobre isso, né? Até mesmo aprender linguagem de sinal e tudo mais. Então ele vai para esse lugar, né, que é tipo um abrigo ali para pessoas surdas, né, deficientes auditivas. E lá a gente tem toda a jornada dele de descoberta e até mesmo de egoísmo da parte dele e de frustração. Então, assim, gente, olha, é um filme muito bonito, é um filme muito bom, que vale super a pena você assistir. Eu tô falando bem rapidinho dele aqui porque eu não quero realmente estragar a tua experiência, mas assim, gente, olha, é um filme perfeito, que eu tenho certeza que ele vai ser muito falado, que ele vai estar no Oscar esse ano, com certeza. No meio desse monte de filme, de suspense, de ação, eu fui para uma comédia, né? Eu fui reassistir uma comédia que eu amo muito, eu amo. Desde a primeira vez que eu assisti, gente, eu me matei de rir. Eu assisti ela pelo Telecine Play, mais recentemente eu adquiri aqui para minha coleção, que é A Espiã que Sabia de Menos. Gente, esse filme, ele é hilário, ele é muito bom. A Melissa McCarthy, ela é muito boa. Tem o Jason Statham, que eu também gosto na comédia, ele é legal. Tem o Jude Law. Então, assim, gente, esse filme... Tem até o 50 Cent, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas esse filme, ele é bem legal. E ele é assim, é bem básica. Ele é até meio clichê, mas é que ele é bem engraçado. Ele tem aquele humor meio escrachado mesmo, tá? Mas quando é bem elaborado e bem executado, fica super legal. Então aqui a gente tem uma agente da CIA, tá? Mas ela fica ali por trás, ela fica nos bastidores. E aí ela acaba sendo convocada ali para fazer uma missão maior. E aí ela acaba se envolvendo em altas aventuras, como dizia na sessão da tarde. E é um filme, gente, é um filme
engraçadíssimo, sabe? Tipo, ela tem que ir lá achar uma menina que sabe onde tá uma bomba, que se cair nas mãos erradas essa bomba pode acabar com tudo, né? Então, aí a gente tem aqui o Jason Statham, que ele também é um agente da CIA meio arrogante, que ele quer fazer as coisas sozinho do jeito dele. Ela é uma agente iniciante e ela tá querendo vingar a morte do parceiro dela ali, que é o Jude Law. Aí tem todo um plot, mas gente, esse filme ele é engraçadíssimo, ele vale muito a pena você assistir. Então tem no Telecine Play pra assistir, então vale super a pena. Eu assisti também, tá, um filme que eu estava me enrolando pra assistir, que eu não tinha assistido, é um filme de 2002, que é Os Sinais, tá, que é do M. Night Shyamalan, que é o diretor de Sexto Sentido, Fragmentado, Corpo Fechado. E aí eu acabei assistindo, né, a gente adquiriu o DVD, e aí eu acabei assistindo esse filme, e gente, que filmaço, eu fiquei bem surpreendida, eu fiquei assim, maravilhada, eu achei muito bom, de verdade, né, o M. Night tinha a mão ali, quando ele quer acertar, ele acerta. E aqui, esqueci. E aqui, né, a gente tem um fazendeiro, né, vamos colocar assim, ele é um fazendeiro ali, ele é um padre, e ele sofreu com uma perda recente ali, tá? Da mulher dele, então ele tem que criar os 2 filhos, e aí tem o irmão dele mais novo também que mora com ele. E aí, gente, é uma história bem simples, mas assim, muito boa. De repente, ali na plantação dele começa a aparecer uns sinais estranhos, né? Que sinais é o nome do filme. E não foi só ali, tá? Foi em todos os lugares do mundo, começou a aparecer vários sinais estranhos. E aí, é aquela coisa, é um cara tentando se adaptar sem a mulher dele. É um cara que perdeu a fé porque ele era um padre, e aí ele acabou perdendo a fé em Deus e tudo mais, por conta daquele acidente que aconteceu, né? E aí também tem isso aí desses sinais aparecendo e ele querendo saber o que é e até proteger a sua família. Então, assim, ele é um suspense muito bom, tá? Não é aquele filme que te enche de jumpscare ou enche de criaturas, de monstros, de sangue, mortes. Ele é um filme que te deixa bem tensa, assim, sabe? E o que eu gostei nele é que ele é um filme real, vamos por assim. Porque se acontecesse isso hoje aqui na minha casa, de um monte de alienígenas, sei lá, querer invadir a Terra pra querer o nosso mal, eu não ia ter arma em casa, um porão cheio de suprimentos aqui, embaixo aqui de mim, sabe, todo preparado, sabe? E é isso que passa ali no filme, sabe? Tipo, ele é um cara que ele tá tentando salvar ali todo mundo e também descobrir o que tá acontecendo, e ele faz o que pode, sabe? Não é igual aquele filme, não, o cara já tem um monte de arma, um armário cheio de arma, ele tem um lugar que é pra bomba nuclear. Não, então eu achei muito legal tudo isso do filme, misturado com todo o suspense, com toda a atmosfera de suspense que é criada. Então, assim, gente, é um filme muito bom, e sempre tem aqueles plots no filme dele, tá? Então, eu vou falar pouco do filme, porque senão, né, já viu. Eu vou falar de um filme que eu citei ele agora há pouco, que é o Robocop, de 1987, né, o original. E eu tenho ele aqui na minha coleção, mas ele tá bem lá em cima, tá inacessível, então eu assisti ele pela minha coleção, mas acredito que seja fácil de você encontrar, tá? E aí, então, eu assisti o Robocop de 1987, eu revi. Esse era um filme também que, quando eu era pequena, eu tinha medo do Robocop. Não assisti o remake, tá, gente? Não assisti o remake. E esse filme, gente, ele é violência pura, mas ele é muito bom. Por isso que eu morria de medo, porque, olha, gente, o visual do Robocop é bem assustador, sabe? Mas, assim, a gente tem aqui um policial, ele acaba sendo morto ali em serviço, né, em trabalho, e tem uma agência ali que quer, tipo assim, como que eu posso explicar? Eles querem fazer um policial que não morra, que não precisa comer, que não precisa ser pago, quer fazer o policial perfeito, né? Então eles acabam pegando, e assim, na hora que esse policial ele é morto, gente, ele é tipo assim, metralhado, ele é totalmente deformado. Então essa agência vai lá, né, o cara tá declarado como morto, então eles podem pegar o corpo dele e fazer o que quiser, e começam a colocar várias partes de máquina nele, né? E aí ele é o policial perfeito, ele vai lá e ele consegue resolver todos os problemas da cidade inteira. Mas ele ainda tem memórias, né? Então ele quer ir atrás dos caras que fizeram aquilo com ele, né? Porque ele vai na casa onde ele morava, então a mulher dele e o filho dele foram embora. Então, assim, essas pessoas destruíram com a vida dele, né?
Então ele vai atrás de um por um para poder se vingar. E aí tem várias coisas ali envolvidas, tem um monte de gente poderosa envolvida, e aí é toda a treta do Robocop indo atrás e querendo vingança. Então, assim, é um filme bem legal, um filme de ação ali dos anos 80, assim, bem dos anos 80 mesmo, bem violento, com aquelas músicas, com aqueles sintetizadores, assim. Então, assim, gente, é um filme muito bom, que eu morria de medo, e aí fui rever e ele continua bom. Outro filme que eu assisti também na minha coleção foi o Cálculo Mortal, tá? Com a nossa querida Sandra Bullock e o Ryan Gosling bem novinho, tá? E esse filme é aqueles filmes de suspense ali dos anos 2000, sabe? Bem gostosinho, de investigação. Eu adoro esse tipo de filme, sabe? Pra você assistir naquele dia que você tá entediada. Vai ver um filme de investigação. E esse aqui, ele é bem legal, tá? Aqui a gente conhece, né? A gente tem dois garotos, tá? Eu não fico falando os nomes dos personagens porque eu sou muito ruim, tá, gente? Pra lembrar nome de personagem. Então a gente tem os dois personagens ali, os dois garotos. Eles aparentemente não se conhecem, né? A gente meio que vê que eles não se dão bem. Mas depois a gente já vai pra outra cena e mostra que sim, eles se conhecem muito bem. E eles têm um plano na cabeça, que é matar alguém. Simplesmente eles acordaram e querem matar alguém. E a gente tem o personagem do Ryan Gosling, ele é o popular, ele é o rico, todo mundo quer ele, todo mundo quer sair com ele. E aí a gente tem o outro menino, que eu esqueci o nome, tá, gente? E ele é aquele cara inteligentão, nerdão, que ele é excluído, ninguém quer saber dele, barará, bururu, como a gente sempre sabe. E aí eles planejam de matar alguém porque eles têm esse sentimento que eles querem matar alguém, eles querem porque querem matar alguém. E aí a gente tem a Sandrinha, né, que ela é uma investigadora, tá? Ela é uma policial ali e ela vai investigar a morte de uma mulher que de repente apareceu ali misteriosamente ali num saco, num monte de sacola ali. E aí a gente tem também todos os flashbacks que da própria Sandra Bullock, né? Que o nome dela ali no filme é Jéssica, tá? Não o nome dela. Vocês vão entender quando vocês forem assistir, porque eu não vou ficar falando muito. E aí ela vai investigar esse caso, assim, né? E aí ela acaba chegando neles, né? Vai indo de pista em pista e acabam chegando nos dois. E aí a gente descobre, e aí a gente já sabe quem matou a mulher, né? E aí a gente meio que vê toda a trama da Sandra Bullock indo atrás deles, pista por pista, até chegar nos dois e descobrir tudo o que tá acontecendo. Tem um plot ali no final, bem legal. Então, assim, como eu disse, ele é um filme bem interessante de investigação que... O passarinho me interrompeu, gente, e eu não sei onde eu parei, mas o filme ele é muito bom. É aquele filme de investigação, meu marido tá dando risada na minha cara. Mas ele é um filme muito bom, é um filme de investigação. Igual, gente, eu sempre falo, eu não fico falando muito dos filmes, porque eu não quero tirar a experiência de vocês, porque qualquer coisinha, qualquer vírgula que eu falo, às vezes pode... Entendeu? Então, assim... É isso. E pra fechar essa primeira parte, eu assisti um filme maravilhoso, tá? Ele é original Netflix, né? Então vai ter duas partes aqui o vídeo. É um filme original Netflix, ele é de 2020, que é o Piece of Woman, tá? Ele é um filme de drama, né? Como eu disse, original Netflix. E aqui a gente... Então aqui a gente conhece a Marta, né? A gente vê ela ali tirando a sua licença maternidade, porque ela já está no fim da sua gestação, né? E ela vai lá tirar a licença e tal para poder se preparar para poder receber a sua filhinha. E ela quer ter um parto em casa, né? Aqueles partos que as mulheres fazem em casa. E aí acaba dando errado, a filha dela vem ao mundo e fica por pouco tempo, a menininha acaba morrendo, tá? E aí as pessoas começam a colocar a culpa na parteira, tá? Porque no começo era para ser uma mulher que tinha já feito tudo certinho, que a mulher conhecia, né? Que a Marta conhecia. E aí a mulher não pôde, já estava no meio de outro parto, ela mandou uma outra parteira, e aí acabou acontecendo tudo isso, e aí a sociedade inteira fica colocando a culpa na parteira, eles estão fazendo um julgamento sobre isso, né? A mãe da Marta quer que a mulher seja presa, a irmã, o próprio marido da Marta, que é o babaca do Shia LaBeouf lá. E aí a gente tem a Marta, né? Que o filme é centrado na Marta, que mostra o luto dela, como ela está lidando com tudo aquilo, como as pessoas querem que ela lute com tudo aquilo, que elas querem que ela... Como é bem o que as pessoas, elas acham que elas têm o direito de se meter na vida do outro, até mesmo quando a pessoa tá no luto, sabe? As pessoas acham que pra você tá de luto, você tem que sair chorando, você tem que sair gritando por aí, enfim, cada um lida com a morte de um jeito. Então as pessoas querem que ela lide de um jeito e ela é de outro, ela acaba se fechando da família,
do marido dela, principalmente da mãe dela. E é um filme muito bonito, um filme muito sensível, que ele tem cenas, assim, meio cruas e bem, assim, até agoniantes, eu vou dizer. É um filme, assim, extremamente bonito e que te dá um toque de esperança no final. Então, assim, é um filme muito bom, atuações muito boas. Então, assim, gente, vale muito a pena você assistir Piece of Woman. É um filme bem, assim, eu fiquei bem... Eu não sei, eu fiquei triste e esperançosa ao mesmo tempo. Eu não sei como que foi esse misto de sentimentos assistindo esse filme. Mas é um filme que é muito bom e vale muito a pena você assistir. Então é isso, gente. Essa foi a primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Apesar das interrupções dos passarinhos aqui na minha casa, desses quero-quero, né? Lindos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Logo sai a parte 2, tá bom? Contando o que eu assisti. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu algum desses filmes que eu coloquei aqui. Qual é o seu preferido? Se você tem algum que você não gosta, que você não gosta, enfim. E se você gostou do vídeo, deixa o like aqui. Se você também não gostou, deixa o dislike, porque aparentemente esses vídeos de assistidos do mês as pessoas não gostam. Então, algumas pessoas gostam, mas muitas também deixam o dislike. Então, deixa o dislike se você não gostou. Então, estamos aí pra isso. Me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Vamos ser amigos, vamos interagir nas redes. Um beijo e até a próxima.